Olá, amores! Olha, esse vídeo é um vídeo para você guardar, tá? Porque ele tem uma revisãozinha boa de figuras geométricas. Então, aqui é um sólido geométrico. O sólido, ele tem 3 dimensões. Ele tem o comprimento, a altura e a espessura, certo? Quando eu planifico um sólido, quando a gente abre ele, nós vamos ter uma figura plana. A figura plana, ela tem 2 dimensões, o comprimento e a altura. Na realidade, gente, no mundo inteirinho, só existe uma coisa que não tem espessura, porque aqui tem espessura, ó. Sabe o que não tem espessura no mundo inteirinho? É uma sombra, né? Então, as figuras planas, elas têm 2 dimensões, o comprimento e a altura. A altura, gente, ela sempre forma um ângulo de 90 graus com o lado. Então, por exemplo, essa figura aqui, ela chama paralelogramo. Por quê? Porque esse lado oposto desse é paralelo. E esse lado oposto desse é paralelo. Mas esse lado não é a altura. Por quê? Porque a altura, ela tem que formar um ângulo de 90 graus. Tá? Então, a altura do paralelogramo não é esse lado aqui do paralelogramo, tá? Aí vem o retângulo. Se você olhar o retângulo, ele também é um paralelogramo. Porque, olha, esse lado oposto desse, tá vendo? Tem a mesma medida. Esse lado oposto desse tem a mesma medida. O que o retângulo tem de diferente do paralelogramo? Os ângulos dele são 90 graus. Então, esse lado tem a mesma medida e esse lado tem a mesma medida. Ele tem os lados opostos com a mesma medida. Aí vem o quadrado. O que é o quadrado? O quadrado, ele é paralelogramo, tá vendo? Tem lados paralelos. Ele também é retângulo, porque esse lado tem a mesma medida desse e esse lado tem a mesma medida desse. O que o quadrado tem de diferente do retângulo? Ele tem todos os lados com a mesma medida e 4 ângulos de 90 graus. Falou? Aí vem o trapézio. O trapézio só tem um par de lado paralelo e não necessariamente com a mesma medida. Esse par de lado, tá vendo que ele não é paralelo. Depois disso, vem... Eu vou desmontar aqui porque eu vou usar depois, peraí. O losango. O losango, esse lado é paralelo a esse, tem a mesma medida. E esse lado é paralelo a esse, tem a mesma medida. O que o losango tem de diferente do quadrado e do retângulo? O que eles têm de diferente? Que o quadrado e o retângulo têm ângulos retos de 90 graus e o losango não. Ó, se você virar assim, ó, ele não é um quadrado, tá vendo? Que o ângulo dele não é reto. Tá vendo? Esse lado aqui é maior que esse. Falou? Então, aqui, olha, tem um resuminho do que eu falei. Paralelogramo, retângulo, quadrado, losango, trapézio. Falou? Perímetro.
que é perímetro de uma figura plana? É a soma de todos os lados da figura plana. 2 com uma letra P minúscula é o símbolo do perímetro. E a medida do comprimento é metro, centímetro, é unidade de comprimento. A área é a medida da superfície da figura plana e a unidade de área é metro quadrado. Eu vou dar um exemplo de cada para vocês, tá bom? Antes de entrar em equação do primeiro grau. Então, primeiro, calcule o perímetro e a área da figura plana dada. Então, primeira figura, um quadrado de lado 8 centímetros. O que é o perímetro? É a soma de todos os 4 lados. Como o quadrado tem lados iguais, eu posso escrever que é 4 vezes 8. Então, o perímetro aqui vai dar 32 centímetros. Falou? Agora, olha aqui o quadrado. Se eu tiver um quadrado de lado 8, que a gente chama de base, simboliza pela letra B minúscula, e aqui a gente chama de altura, porque tem um ângulo de 90 graus, tá vendo? A gente simboliza pela letra H, que a altura em inglês começa com H. Então, quantas unidades quadradas tem nesse espaço? Quantos quadradinhos? Base vezes altura. Então, no quadrado, a gente escreve base vezes altura. Eu posso escrever também 8 elevado a 2. Então, a área aqui é 64 centímetros quadrados. Quer dizer, tem 64 quadradinhos de 1 centímetro aqui. Falou? Aí vem o retângulo. Retângulo, a mesma coisa, ó. O perímetro do retângulo de lado 8 por 3. Então, a base é 8, a altura é 3, porque é o ângulo de 90 graus ao lado, tá vendo? Então, olha só, o perímetro é 8 mais 8, 3 mais 3. Eu posso escrever assim, ó, 2 vezes 8 mais 3, porque eu tô somando 2, 8 e 2, 3, tá vendo? Então, 8 mais 3 dá 11. 11 vezes 2, 22 centímetros. Quem é a base? Se eu tenho 8 de assim e 3 de assim, quantas unidades quadradas tem aqui dentro? 8 vezes 3. 8 vezes 3 é 24 centímetros quadrados. Quer dizer, aqui dentro tem 24 quadradinhos de 1 centímetro. Agora, naquele trabalho da apostila azul, eu pedi para fazer um exemplo de área de perímetro, né? Aí, quando o pessoal colocou o exemplo do paralelogramo, a área, o perímetro, eles fizeram certo, né? Então, por exemplo, esse paralelogramo que tem, se esse lado mede 8, esse lado mede 8. Se esse lado mede 5, esse lado mede 5. Então, é igual lá do retângulo. 8 mais 8, 5 mais 5. Eu posso escrever 2 vezes 8 mais 5. 8 mais 5 é 13. 13 vezes 2, 26 centímetros. Agora, a altura não é o lado. Tá vendo que aqui o lado, ele não tem um ângulo de 90 graus? A altura, ela tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, a distância entre as duas bases do paralelogramo, que é a altura. Então, a altura geralmente é dado separado aqui fora da figura, ó. A altura é 4. Então, a área do paralelogramo também é base vezes altura. Só que a altura do paralelogramo não é o lado. Então, aqui nesse exemplo, vai dar 32 centímetros quadrados. Aí vem o trapézio. O trapézio é esse que não tem lados, né? Iguais. Como é que
perímetro é a mesma coisa. 11 mais 8 mais 4 mais 5. Somando isso daí, vai dar 4 e 5, 9. 9 com 11, 20, 28 centímetros. Como é que foi feita essa fórmula aqui? Foi feita assim. A base maior a gente chama de B maiúsculo. E a base menor a gente chama de B minúsculo. Olha que bacana, gente. Como que eles fizeram a área. Tá vendo que aqui não dá para contar os quadradinhos? Porque você não tem um quadrado inteiro, tá vendo? Porque no quadrado aqui, ó, vamos pegar o retângulo que é menor. Por exemplo, o retângulo. Eu posso contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mais 8 mais 8, 24, né? Que é a área do retângulo lá, ó. 24. Mas aqui não dá para contar. Então, como que eles fizeram a área do trapézio? Eles fizeram assim, ó. Eles pegaram 2 trapézios, tá vendo? Se eu unir 2 trapézios, eu formo um retângulo. Quem é esse aqui? É a base maior. Quem é esse aqui? É a base menor. Só que aqui eu tenho 2 trapézios, né, ó. Eu quero a área desse. Se eu juntar 2, forma um retângulo. A área do retângulo eu sei fazer, não é base vezes altura? Então, essa medida aqui da base é a soma das duas bases, tá vendo? Vezes a altura, por isso que a fórmula é assim, ó. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, você vai lá, ó. Base maior, 11. Mais base menor, 8. Vezes a altura, 4. Dividido por 2. Eu posso dividir aqui, ó. 4 dividido por 2 vai dar 2. 11 mais 8 é 19, vezes 2. Então, a área é igual a 38 centímetros quadrados. Quando você tiver dúvida de área, de perímetro, de figura plana, só olhar nesse vídeo aqui, gente. Tem um exemplo de cada. Triângulo. Perímetro é a mesma coisa, somos lados. 9 mais 10 mais 7, que são as medidas dos lados. Que vai dar 19, 26 centímetros. Como que foi feita a área do triângulo? O triângulo acontece igual ao trapézio. Se você for contar quantos quadradinhos tem dentro do triângulo, não dá para contar todos, tá vendo? Tem quadradinho quebrado. Como é que você soma esses quadradinhos quebrados? Eles fizeram o seguinte, pegaram 2 triângulos do mesmo tamanho, tá vendo? Quer ver que bacana? Olha só. Um retângulo. Como que eu faço a área desse retângulo? Esse é um triângulo retângulo. Por quê? Porque esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus. Então, ele é a base vezes a altura, como são 2, dividido por 2. Ah, professora, e se não for um triângulo retângulo? Se for um triângulo assim, como que eu faço a área desse triângulo? Olha só que bonitinho, ó. Eu tenho um triângulo. Aqui é a base, aqui é o lado, e aqui, ó, um ângulo de 90 graus, eu tenho a altura do triângulo. A altura é o vértice no lado oposto, formando um ângulo de 90, tá vendo? Se eu pegar 2 triângulos, olha que bonitinho. Eu também transformo ou num quadrado ou num retângulo. Então, ele é a base vezes a altura, como são 2, eu quero a medida de um só, dividido por 2.
Falou? Então, aqui, ó, a base é o 9, a altura é o 8. Então, a base é o 9, a altura é o 8, dividido por 2. 9 vezes 8, 72, dividido por 2. 72 dividido por 2 vai dar 36 centímetros quadrados. Aí é a área do triângulo. Falou, galerinha? Qual que tá faltando? Que eu tinha esquecido do losango. Eu fiz aqui embaixo. Losango. Como que você vai calcular a área do estrupício? Nem pus perímetro aqui, porque é fácil. Do estrupício desse. Olha só que bonitinho. Eu vou pegar 2 losangos. Ó. Eu vou pegar 2 losangos, tá vendo? Que são 2 losangos. Eu vou fazer igual eu fiz lá no triângulo, ó. Eu vou transformar num retângulo. Ó lá. Tá vendo? Aqui. Então, base vezes a altura, como são 2, dividido por 2. Só que essa base aqui é a mesma medida dessa distância. O segmento que une 2 vértices não consecutivos é chamada de diagonal. Então, aqui eu tenho uma diagonal grande, que eu vou pôr um D grande, e uma diagonal pequena, que eu vou pôr um D pequeno. Então, qual é a área do losango? É a medida da diagonal grande vezes a medida da diagonal pequena dividido por 2. Aí vai dar 50 dividido por 2, vai dar 25 centímetros quadrados. Falou? Aí que eu já revisei um pouquinho de cada, né? Vamos para a equação. Aqui uns exemplos, ó. Exemplos com equação de primeiro grau. Primeiro exemplo. Um quadrado tem área 36 centímetros quadrados. Ó, desliga aí, ó! Qual é o valor do seu lado? Então, olha só, eu tenho a medida da área, mas eu não tenho do lado, então eu vou chamar de x. O que é a área do quadrado? Base vezes a altura. Então, x vezes x é a área. E a área vale 36. X vezes x é x elevado a 2. É uma equação. Como é que o 2 vai para lá? Com operação inversa. Qual a operação inversa do 2? A raiz quadrada do 36. Raiz quadrada do 36 é 6 centímetros. Só o positivo, porque não tem lado negativo, tá? Falou? Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui eu quero o perímetro, né? Do retângulo, do quadrado também. Eu vou fazer aqui nesse cantinho pequenininho. Quem é o perímetro? 4 vezes 6. Então, o perímetro vale 24 centímetros. Falou? Então, a área é 36, o lado é 6 e o perímetro 24. Aqui eu tenho uma área de 42. Eu quero o valor do x e o valor do lado. Tem 2 jeitos de fazer, ó. Quem é a área? Base vezes altura. Igual a 42. Tem 2 jeitos de resolver isso. Eu posso pegar esse 6 que está multiplicando e fazer a operação inversa. X mais 4 é 42 dividido por 6.
x mais 4 é 7. Agora, mais 4, como é que eu tiro mais 4 daqui? Não está multiplicando por ninguém, ele é uma soma. Ele vai passar subtraindo. 7 menos 4, x é 3 centímetros. Não é necessário fazer a distributiva. Falou? E eu quero o valor do lado do retângulo. Se aqui é 3, 3 mais 4, 7. Então, os lados do retângulo são 6 e 7 centímetros. Que 6 e 7, 42. Falou? Tá assim? Ai, professora, se eu quisesse resolver usando a distributiva, 6 vezes x mais 4 igual a 42. Você faria assim. 6 vezes x, 6x. 6 vezes 4, 24. Igual a 42. Aí dá uma equação de primeiro grau normal. 24 é positivo, vai passar subtraindo. 42 menos 24, 4 vai dar 18. 42 menos 24, 18. 6 está multiplicando, vai passar dividindo. X é 3. Tá vendo lá? Deu o mesmo resultado. 3 centímetros. Falou? Um exemplo de triângulo. Um triângulo retângulo tem catetos como abaixo. Então, o lado que é 90 graus é cateto. Esse é a hipotenusa. Então, um cateto mede x mais 2, o outro cateto x menos 2. E a área é 30. Então, a área do triângulo é 30 centímetros. Qual é a fórmula da área? Base vezes a altura dividido por 2. E tem que dar 30. Certo? Quem é a base? X menos 2. Quem é a altura? X mais 2. Dividido por 2 igual a 30. Aí tem que resolver esse estrupício aí. O que eu faço primeiro? Esse 2 que está dividindo vai passar multiplicando. Então, fica x menos 2 vezes x mais 2 igual a 2 vezes o 30. Como que eu multiplico? Distributiva de novo. X vezes x, x elevado a 2. Positivo e positivo, positivo. X vezes 2, 2x. Agora eu vou multiplicar o 2. Menos e mais, menos. 2 vezes x, 2x. Menos e mais, menos. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 30, 60. Tem alguém aqui que eu posso cancelar? Tá vendo? Ó, tenho 2x e tenho menos 2x, vai dar 0. Então, o que sobrou? X quadrado menos 4 é igual a 60. Operação inversa, não precisa fazer delta, porque ela é o b igual a 0, eu posso passar o 4 para lá positivo. Então, fica x quadrado é igual a 60 mais 4. X quadrado é 64. O quadrado passa como raiz. Raiz quadrada de 64, só o valor positivo é 8. Então, o x vale 8 centímetros. Eu quero o valor dos lados, dos catetos, né? Então, eu quero a medida desses dois lados aqui, ó. Se o x é 8, 8 mais 2 é 10 centímetros.
E 8 menos 2 é 6 centímetros. Então, o triângulo fica assim, ó. 8 centímetros e 6 centímetros. São os lados dos catetos. Se ele tivesse pedido dos lados, você teria que aplicar Pitágoras aqui para achar o terceiro lado, mas ele não pediu, pediu só os catetos. Último exemplo, gente. Eu sei que tá grande o vídeo, mas só mais esse acabou. Um quadrado tem perímetro, que não tem nenhum exemplo de perímetro. Então, o quadrado, ele tem 4 lados iguais. E o perímetro é a soma dos 4 lados. O que é x mais x mais x? 4x. E o perímetro tem que dar 60. 4 tá multiplicando, vai passar dividindo. 60 dividido por 4, 15 centímetros. Ele pediu só o x? Qual é o valor do seu lado? 15 centímetros. Falou? Aí, para vocês não ficarem tristinhos, tira o print aí, uma tarefinha, 4º bimestre, coloca nome, número e série. Aí, por exemplo, o primeiro, o quadrado abaixo tem perímetro 52 centímetros. Qual é o valor do seu lado e da sua área? Então, primeiro você calcula o lado, igual o último exemplo que eu fiz, aí você põe lado igual a tanto. Tendo o lado, você faz a área. Falou? Todos facinhos, dúvidas, pergunta no privado do Zap. Falou? Beijos, amores.